Bem-vindo ao canal Academia e Mercado. No episódio de hoje, quero saber, nós temos a honra de receber aqui a Karine Selmer. A Karine, ela é psicóloga e coaching, terapeuta sistêmica e gestora de RH. Uma vasta bagagem. A Karine ela já tem mais de 20 anos de experiência em gestão de RH. Ela passou por empresas como Ambev, Cirela, Distribuidora Santa Cruz. Enfim. Karine, tudo bem? Tudo bem contigo? Oi, Jean. Tudo bem, e contigo? Tudo bem. Bem-vindo ao canal. Uma honra a gente receber e te trazer aqui para compartilhar um pouquinho desse teu vasto conhecimento no nosso tema, principalmente do nosso tema de hoje, que é inteligência emocional. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema, Karine? Vamos, com certeza. É um prazer estar aqui e falar desse tema que me encanta. Maravilha. Vamos lá. Karine, então vamos começar com uma pergunta assim, para o pessoal que está nos assistindo agora, assim, o que é a inteligência emocional, de fato, né? O que vem a ser a inteligência emocional e como é que ela despontou, né? Quem é talvez a grande referência de inteligência emocional também. Enfim, conta um pouquinho para nós sobre isso, por gentileza. Perfeito. Bom, o grande pai, né, da inteligência emocional é Daniel Goleman. Ele vem aí desde 1990 falando nesse tema, só que anterior a ele, desde 1920, esse tema começou a ser falado de uma forma muito sutil, muito tímida, né? O que acontece? Alguns autores, psicólogos, começaram a perceber, isso lá no passado, que somente o QI, né, o coeficiente de inteligência, ele não era o fator aí de comportamento, ele tinha outras coisas que também interferiam no comportamento. Só que isso levou aí mais de 70 anos, né, para poder efetivamente a gente conseguir entender e vivenciar o que é a inteligência emocional. Eu tive a oportunidade de me deparar com esse tema, surgiu um convite para uma palestra e eu, como enfiada que sou, né, acabei indo e, assim, me surpreendi muito, porque esse tema fez muito sentido, e a partir daí eu comecei a replicar ele nas empresas, nos grupos, com a minha equipe, com amigos, família, porque, para mim, ele fez muito sentido. Então, falando um pouquinho aí da trajetória, já tem algum tempo, né, mas o Goleman que veio, hoje ele é o pai, vamos dizer assim, ele tem livros, né, sobre inteligência emocional, livros que são de fácil acesso, e eu acredito que todo mundo teria que ler, porque realmente dá uma mexida aí, uma mudança de mindset, vamos dizer assim, bem significativa, para a gente dar conta aí do dia a dia, né, ainda mais com tudo isso que vem acontecendo. Eu acredito que a própria questão da pandemia mexeu muito conosco. Sem dúvida. Com a questão inteligência emocional, porque a gente tem que usá-la em vários momentos, né, para poder dar conta de tudo isso que está acontecendo. Perfeito. E por que, na tua opinião, assim, é tão importante a gente desenvolver inteligência emocional, principalmente se a gente pensar assim, no ambiente de trabalho? Quanto ela é importante isso na nossa entrega, assim, no dia a dia dentro do ambiente de trabalho? Perfeito. Bom, Gia, eu trabalho também com atendimento. Tenho uma equipe de 6 pessoas e temos aí na operação mais de 200 pessoas. E eu também trabalho isso com os meus clientes. O que acontece? A inteligência emocional é uma forma de lidar com as coisas de um jeito mais leve, vamos dizer assim. O quanto a gente consegue absorver as coisas com um pouco mais de otimismo. Uma das coisas que fazem parte da inteligência emocional também é a questão da resiliência, né, que também é bastante falado. Ou seja, não quero falar aqui de sermos as polianas, que tudo é lindo, tudo é maravilhoso, mas é a forma como tu gerencia as tuas emoções e as emoções nos outros. Então, quando tu me pergunta como é que isso é bom numa empresa, nós vivemos em grupo, né, tanto na empresa, quanto no colégio, na faculdade, e muitas vezes a gente se deixa contaminar pelas emoções dos outros. É aquela coisa assim, às vezes tu sai de casa, super de boa, e aí na esquina um carro se atravessa, e tu muda o teu dia por causa do carro que se atravessou. A inteligência emocional te mostra, bueno, o carro se atravessou, mas ele não vai interferir no meu dia, na forma como eu vou conduzir as coisas, né? Há um tempo atrás, eu estava indo dar uma palestra, eu estou morando em Santa Catarina, sou gaúcha, né, já dá para ver pelo sotaque,
e eu prestava serviço para uma universidade aqui da Palhoça, e eu estava indo dar palestra, e eu bati o carro. Nesse momento, o que eu precisei fazer, né, Jean? Eu tinha 2 trabalhos, ou ficar muito braba, e a palestra ser uma droga, ou parar, respirar, me dar conta o que aquilo gerou em mim. Sim, é uma droga, tu bater teu carro, é um bem material, gera todo um transtorno, tanto financeiro quanto emocional, mas eu precisava voltar ao meu centro e entender que, ok, que bom que eu não atropelei ninguém, que bom que eu não me machuquei, e conseguir dar a palestra. Então, nesse dia, eu até usei esse exemplo, porque eu acho que a gente tem que fazer isso na nossa vida, já. E nas empresas, a gente vê muito disso. Pessoas trazendo coisas dos outros, pessoas, muitas vezes, porque assim, voltando a falar um pouquinho da inteligência, né? A inteligência emocional é o teu autoconhecimento, então é tu poder te dar conta como tu vem reagindo, como tu vem reagindo a determinadas situações e também como o outro está reagindo. Então, assim, não se deixar bater pelaquilo que o outro está trazendo, não se contaminar, ter empatia, ter automotivação, né? Como eu falei antes, assim, foi uma teoria que me encantou. Então, a gente tem algumas coisinhas aí mais para fazer. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Sim, mas sim. é muito a linha de se olhar e olhar para o outro. Como é que tu pensa assim que o brasileiro lida com a inteligência emocional? A maneira como nós brasileiros lidamos com a inteligência emocional, ela é a mesma, é da mesma forma que um europeu, um americano, ou não? Ou é muito diferente aqui? E aí eu já até aproveito para estender um pouquinho. Existem diferenças também nessa habilidade de lidar com a inteligência emocional dentro do nosso país também, sim, por questões regionais, ou tu entende que isso não existe? Eu acredito, né, quando tu começa a me perguntar sobre isso, que nós brasileiros, a gente tem uma capacidade interessante de lidar com a inteligência emocional, né, porque de uma certa forma, a gente tem isso dentro da gente de fazer do limão uma limonada, ou uma caipirinha, né, que é melhor ainda. Então, eu acredito, tá, eu não tenho nenhum aprofundamento nesse sentido, mas eu acredito que a gente tem essa capacidade, nós somos bastante empáticos, mas eu também não posso generalizar, porque ao mesmo tempo, se tu ver, tem bastante gente no Brasil que não tem essa capacidade, que acaba catastrofizando muito as coisas, né, um povo bem sofrido também. Então, eu não sei te dizer com muita profundidade, mas eu acredito que a gente está uns passos à frente aí de alguns países. Porém, pode ser que em outros eles consigam lidar com isso de uma forma melhor, até pela cultura, até pelas algumas... Estava falando com um amigo meu esses dias, né, essa questão da pandemia, e ele está na Alemanha, e ele estava me dizendo, cara, aqui o bicho está pegando, a coisa está feia, mas aqui o governo nos ampara muito mais. Então, de uma certa forma, um fator externo acaba auxiliando para que ele lide melhor com essa situação. Então, pode ser que aí, em outros países, as pessoas acabam tendo mais capacidade, mais facilidade para lidar com as suas emoções. Porque dinheiro, bolso vazio e necessidade dá uma forte mexida com as emoções da gente, né, Gina? Então, sabe que essa fala que tu está dizendo, eu recordo que existe uma teoria, né, que fala, assim, um pouco sobre as diferenças culturais, né, de como a gente lida com as emoções, enfim, eu mesmo, na minha formação, me aprofundei um pouquinho nisso, mas com relação aos profissionais da área de tecnologia, na gestão sobre eles. Essa questão da inteligência emocional fala que a gente tem que conseguir lidar, mas também existe uma fragilidade nisso, porque existem momentos que nem a gente também não dá conta, e tá tudo certo. Eu não vou estar sempre bem, eu não vou sempre lidar com as coisas bem. Esse dia que eu bati o carro, por exemplo, se eu já não estivesse bem com outras coisas, daqui a pouco eu não teria conseguido ficar tão bem. Perfeito. Se de repente estivesse numa situação pior do que a que eu estava, de repente eu não conseguisse ficar tão bem. Então, eu acredito que é muito do momento. E a gente, não tem como não falar desse momento que a gente está vivendo, onde os nervos estão muito à flor da pele. A gente tem percebido isso, né? Então, assim, tá mais difícil manter a inteligência emocional. Se bem que é algo que tá aqui dentro, né? E a gente tem que preservar e alimentar. Mas tá tudo certo não ter isso em alguns momentos, tá, gente? Tá tudo bem. Perfeito.
Karine, deixa eu te fazer mais uma perguntinha aqui, então, para a gente encaminhar o encerramento aqui desse nosso que eu quero saber, né? Como é que o recadinho para quem está nos assistindo, sim, o empresário, enfim, como é que a empresa pode estimular o colaborador dela a desenvolver melhor essa inteligência emocional e, por consequência, lidar melhor com os problemas utilizando isso? Certo. Eu acredito, Gia, com a minha experiência em empresas, que a gente fala muito assim, o que a empresa pode fazer, né? E existem muitas coisas que não é o outro, que não é o fora, é o dentro, né? Então, assim, é muito de cada um, é muito da forma como tu encara, muito da forma como tu lida, é muito dessa capacidade de suportar os obstáculos. Qual seria o papel da empresa? Eu acho que a gente pode propiciar, e nas empresas que eu trabalhei, a gente sempre teve uma preocupação muito grande com clima, com endomarketing, para trazer algumas ações, né, algumas valorizações, programas de reconhecimento. Só que se tu não tiver isso aqui dentro de ti, vai ser muito difícil. A empresa pode fazer o que ela quiser, né, que a pessoa, o cara não vai se motivar, o cara não vai desenvolver. Então, eu acredito que até pode ter muito de genética, de hereditariedade, vamos dizer assim, e de filosofia de vida, porque uma coisa é muito importante citar, às vezes, pessoas de uma mesma família lidam de formas diferentes com a sua inteligência emocional. Sabe aquelas famílias, todas praticamente, que tem aqueles filhos que dão certo, os que não dão? Se tiveram a mesma criação, o mesmo colégio, o mesmo pai, a mesma mãe. Por quê? Porque, de alguma forma, algumas pessoas aprenderam a lidar melhor com as suas emoções, a controlar. Eu sempre digo assim, parar e pensar, por que nesse momento o Jean está me irritando? Será que é do Jean ou será que sou eu? Por que neste momento isso me tocou tanto? Ah, porque hoje aconteceu isso, porque eu estou em TPM, porque eu briguei com fulano, fulana. Então, assim, a inteligência emocional é tu conseguir olhar para dentro de ti, para as tuas emoções, e identificar o que desencadeou, e só tu vai definir. Ou eu vou levar isso adiante, ou eu vou dar um jeito, tá? E só para complementar que tu falou dos pilares, tá? Os pilares, então, da inteligência emocional seria o autoconhecimento, perfeito, o autocontrole, essa coisa da autorregulação. Então, tipo, bati o carro, vou para casa porque eu não vou mais... Não, gente, só um pouquinho, eu tenho um compromisso, existem pessoas me esperando. O outro é eu falo muito que é da leitura do ambiente. Então, assim, hoje eu cheguei na empresa, o Jean é meu chefe. Eu já vi que o time do Jean perdeu, que o Jean não tá bem, né? É hoje que eu vou falar com o Jean sobre um aumento ou sobre um assunto? Não, leitura de ambiente, empatia, não é o momento para falar com o Jean, tá? E por fim, tu conseguir também olhar para o que tu está gerando nos outros, a forma como eu me coloquei, o que será que eu gerei nessa pessoa? Então, não sei se seriam pilares, né, mas seriam pontos de observação para olhar na inteligência emocional. E não tem jeito. Autoconhecimento. Não dá para fugir disso. E autoconhecimento não é uma coisa linda. Ele é uma onda que vem com tudo. Tu sai dela muito melhor do que tu entrou, pode ter certeza. Perfeito. Tu citou o exemplo aí do trânsito, né? O trânsito é um ambiente estressante, né? Ter autocontrole no trânsito às vezes é mais difícil até que dentro da empresa, situações de pressão, né? Mas é isso, né? É conseguir realmente identificar a situação, o cenário, acalmar, analisar as alternativas, né? Enfim, a gente falou do acidente, é o copo cheio ou o copo vazio? Como é que eu enxergo as coisas? É isso, né? Exato. E assim, ai, que bacana, que bonito isso que essa psicóloga tá falando. Ai, como é fácil. Gente, todo mundo tem dias bons e dias ruins. O que vai fazer a diferença é a forma como tu lida com eles. E se tu não tá conseguindo, se isso não está sendo fácil, busque ajuda. Existem muitos profissionais qualificados, então, psicólogos, terapeutas, coaching, seja o que for, meditação, mindfulness, seja o que for que te deixe melhor. Busque ajuda, você não está sozinho, porque às vezes já existe uma exigência de que todos estejam bem, que lidem bem com as coisas, e quem não está bem adoece mais ainda. Então, assim, gente, não está bem, procura ajuda, tá? Esse é um recado aí que eu queria deixar. Maravilha. Karine, te agradecemos muito aí, dar esse embasamento aí para o pessoal sobre inteligência emocional, né? E agradecemos a tua disponibilidade. Enfim, fica o convite aí para te voltar em uma outra oportunidade com nós. Muito obrigado, tá?
Obrigada. Qualquer coisa eu fico à disposição, Jean. Um abraço. Obrigada. Bom, pessoal, e aí, gostaram? Né? Assunto bem interessante, inteligência emocional. Como é que tu lida com a tua? Enfim, nos vemos no próximo episódio. Se tu curtiu, dá aquela curtida. Ajuda a divulgar o nosso canal, tá bom? Até a próxima.